No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto extremamente importante para empresários e futuros empreendedores: gestão financeira. Eu gostaria de trazer mais especificamente 6 elementos que são os básicos, os principais para todo empresário fazer e cuidar da sua empresa. O assunto finanças, é um assunto que para muitas pessoas pode ser complexo, pode ser meio enigmático, pode ser difícil, enfim. Cada um tem aí uma habilidade, uma forma de lidar com esse assunto. O que a gente não pode esquecer é que sem um processo financeiro na sua empresa mapeado, implementado, padronizado, rodando certinho, muito provavelmente você pode ter diversos problemas. E eu não vou falar aqui de um assunto totalmente complexo, eu tentei resumir em 6 elementos, ou 6 pilares, chame aí como você pretender, em 6 pontos, em 6 temas, que eu acredito que são os básicos, são os mais importantes e que todo empresário ou futuro empreendedor precisa não só aprender, mas detalhar para que ao aprender consiga executar. E o último, se você ficar até o final desse vídeo, é com certeza um dos mais importantes que eu julgo e que você vai precisar não só refletir em como fazê-lo, mas colocar em prática, e eu vou te dar uma solução também muito prática para isso. O primeiro deles é fluxo de caixa. Gevando, o que é o fluxo de caixa? Pense numa caixa, pense numa caixa de um tamanho X aí que você quiser. O fluxo de caixa nada mais é do que você controlar as contas ou tudo que entra, receitas, e tudo aquilo que sai. As receitas que entram, as contas ou despesas que você tem que pagar, seja por despesas, água, luz, aluguel, ou seja por custos que você está arcando, seja para produzir um produto, ou seja para fazer qualquer outra coisa. Então, a diferença, esse fluxo, o próprio nome já diz, como se fosse um fluxo de água, só que passando por uma caixa, pelo próprio usar aí o exemplo aqui do fluxo de caixa, é como se você vendeu alguma coisa, entrou aquele dinheiro no caixa, saiu alguma coisa, ou eu tive que pagar, ou eu tive que comprar algo, vai sair um pouco do dinheiro. A diferença é esse fluxo que eu tenho que coordenar diariamente. Dá para fazer fluxo de caixa apenas semanal? Dá para fazer apenas mensal? Não dá. O fluxo de caixa a gente faz diário e vai fechando toda semana, para que os fechamentos semanais, sendo realizados corretamente, possam trazer um fechamento mensal de fluxo de caixa o mais adequado possível. Existem diversas formas diferentes aí de se finalizar um fluxo de caixa. Para os meus mentorados aqui, eu dou uma planilha de fluxo de caixa demonstrativo de resultado muito detalhada, com diversas informações que eu criei e fui aperfeiçoando ao longo de muitos anos e que eles utilizam, grande maioria utiliza essa planilha em detrimento, inclusive, ao invés de softwares muito mais complicados e caros, e essa planilha serve para quase todos os tipos de business que eu já atendi. Se não, quase todos eles é possível você ter um fluxo de caixa muito simples. E o fluxo de caixa vai determinar tudo aquilo que você diariamente fez. Vendeu, coloca lá, pagou, coloca lá, vê o acumulado, vê o resultado do dia do caixa, quanto que sobrou no dia em função de eu ter vendido X e de ter pago Y. E essa conta, juntamente com essa diferença, ela positiva ou negativa, tanto faz, acumulada ao longo do mês, é, de maneira bem resumida, obviamente que eu estou explicando aqui, o seu fluxo de caixa. Como eu disse, existem várias maneiras de você fazer, umas mais complexas, outras menos complexas, mas o mais importante é você entender que esse fluxo do dinheiro na sua empresa vai trazer um resultado. E é no caixa do dia a dia, que pode ser feito inclusive num caixa eletrônico, numa gaveta, ou enfim, da forma como você faz aí na sua empresa, que existem obviamente diversas formas de fazer, inclusive eletrônico, 100% eletrônico, quem trabalha ou digitalmente ou só trabalha com cartão, não aceita dinheiro, enfim, trabalha 100% eletrônico, então o próprio fluxo de caixa, entradas, saídas e toda essa coordenação de contas a pagar e contas a receber é feita num sistema que a pessoa vai olhando todo dia e vai vendo o resultado, o acumulado, seja ele negativo ou positivo do mês. De forma bem simples é isso. Então esse é o primeiro pilar. Você tem que ter um fluxo de caixa diário para fazer o fechamento das contas a pagar e receber da sua empresa e com a evolução disso, tirando outras informações desse fluxo de caixa conforme você for aprendendo e conforme você precisar coordenar outras informações.
O segundo elemento, ou segundo pilar que eu gostaria de citar é o demonstrativo de resultados. Um demonstrativo de resultado nada mais é do que pode ser, né, uma junção entre uma planilha com gráficos ou apenas uma planilha em formato de relatório, que é o resultado. O próprio nome já diz. Eu vou demonstrar, após um período, geralmente um mês, quais foram os resultados que eu tive do meu fluxo de caixa diário. Fechou o mês, você vai ter que fechar, juntamente com o apoio do seu contador, o mês da sua empresa. E é o demonstrativo de resultado que vai fornecer as informações, basicamente, né, para o seu contador fazer o balanço, né, mensal e depois pagar ali, te mandar as notas que você tem que pagar, os impostos, tudo aquilo que você fez para que você pague os seus impostos da maneira correta, esteja corretamente com o fisco, com imposto de renda e uma série de coisas, e consiga, ao fazer esse fechamento, analisar os resultados da sua empresa, tirar as conclusões, o que vendeu mais, o que vendeu menos, o que está caindo as vendas, o que está aumentando, trabalhar o desdobramento das metas que você fez no seu planejamento estratégico. Então dá para você tirar diversas coisas no seu demonstrativo de resultado. Como eu disse, para os meus clientes de mentoria consultiva, eu dou uma planilha que envolve os números 1 e 2, separado, né? Envolve o fluxo de caixa, envolve o demonstrativo de resultado, e dentro da planilha tem outras diversas abas que tem gráficos, que tem uma série de coisas para ajudar o empresário não só a abastecer a planilha da forma correta, com o que a gente chama de plano de contas, né? Empresas grandes chamam de centros de custo, mas centro de custo é a mesma coisa que plano de contas. Você vai nomear as contas para que você, no demonstrativo de resultado, saiba qual conta está trazendo mais resultado, trazendo mais prejuízo e qual a influência dessas possíveis contas no resultado da sua empresa. Então, demonstrativo de resultado nada mais é do que uma planilha que pode ser expressa em forma de relatório para você coordenar todos os resultados do fechamento mensal da sua empresa. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento, eu coloquei vários nesse terceiro, né, mas englobam o que eu chamo de elementos de fechamento. Anote aí, o primeiro deles é o capital de giro. O que é um capital de giro? O capital de giro é um dos sub-elementos, né, do que eu coloquei aqui, é um elemento de fechamento, que depois que você fecha o mês, você analisa a sua margem de lucro líquida operacional, quanto que sobrou efetivamente da sua empresa, e uma parte disso que sobrou você deixa para o capital de giro. O que é o capital de giro em si? É um dinheiro que você vai acumulando ao longo do mês até um teto, né, até um determinado montante, para guardar aquele dinheiro, geralmente entre 6 a 12 meses aí é o número ideal, né? Eu gosto de falar 6 meses, que dependendo da empresa já é um volume considerável de dinheiro. 6 meses da soma das despesas fixas mais variáveis da sua empresa. Se você acumular esse dinheiro, o que sobrar disso, você tira depois como participação de lucros. Então, o primeiro tema do elemento de fechamento que eu chamo é o capital de giro. O segundo elemento, ou subelemento desse número 3, é a própria participação nos resultados, né? A participação nos lucros. Depois que sobrou dinheiro no fechamento mensal, você tirou um pouco para o capital de giro, você vai acumular o restante, né, numa conta, no investimento de preferência, e a partir, você pode fazer isso mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, vai ter que estar no seu contrato social essa descrição. Você pode fazer retiradas de lucro de acordo com aquilo que você determinou no seu contrato social. Você pode ter um prolabore, que é o salário do dono, e a cada período, caso sobre acima do capital de giro, você tira o restante como participação de lucro. E esse é um elemento de fechamento também muito importante. Outro elemento de fechamento que eu chamo é o elemento de dívidas, né? Faz parte da gestão financeira você coordenar as dívidas, ou seja, fazer uma gestão olhando para as dívidas de quando é que você vai terminá-las para que você tente pagar menos juros possível ou até mesmo a dívida com uma certa antecedência conforme forem fechando, né, acontecendo aí os fechamentos mensais na sua empresa. Sobrou um pouco mais de dinheiro, adianta uma certa dívida, paga um número de parcelas se isso cair realmente, né, os juros que você vai pagar, se for realmente relevante fazer dessa forma. Enfim, fazer uma gestão das dívidas é muito importante. Outro subelemento que eu coloquei dentro desse pilar de elementos de fechamento são os financiamentos. Existem muitas empresas que compram carros, compram imóveis, compram
equipamentos, compram várias coisas financiadas que tem um limite, né, de pagamento, vai acabar um dia aquele financiamento ali, mas que, à medida do possível, precisa ser gerido. Então, dentro do fluxo de caixa e do demonstrativo de resultado, que são os fechamentos diário e mensal que você vai fazer, você precisa fazer uma gestão dos seus financiamentos, assim como também das dívidas. E mais o último subelemento do terceiro tema aí é o elemento de fechamento de investimentos. Você precisa tirar uma grana a cada período para reinvestir na empresa. Porque sem esse reinvestimento, além do capital de giro, né? Porque senão você vai juntar uma grana, formou seu capital de giro. O resto você tira de participação de lucro. Aonde está o dinheiro da empresa que você vai reinvestir em, sei lá, uma reestruturação ou algo de novo, sair de um lugar menor para um maior, você vai precisar de um montante maior de dinheiro. E esse dinheiro geralmente não pode ser, né? Até as pessoas usam, mas no meu conceito não da forma mais correta possível, não pode ser total do seu capital de giro. Talvez até uma parte dele você usar para reinvestir na empresa, show de bola, mas não pode ser tudo, senão o seu capital de giro acaba e aí qualquer respiro que você precisar, qualquer coisa que acontecer na sua empresa, você não tem dinheiro, salvo do próprio bolso e tem que voltar do próprio bolso para a empresa e isso é péssimo, né? Com imposto de renda, com conta bancária, com uma série de coisas. Então, você vai precisar gerir muito bem os investimentos futuros que você vai fazer, tanto para a sua empresa crescer da forma certa, quanto para você olhar para os investimentos e ver em qual processo, né, da forma correta, como você vai reaplicar esse dinheiro naquilo que a empresa precisa para atingir os resultados que você deseja. Então, fechamos com os subtemas: capital de giro, participação nos lucros, né, e resultados, dívidas, financiamentos e investimentos, o elemento que eu chamo de fechamento, elementos de fechamento que eu discuto aqui no meu processo de mentoria consultiva com os meus mentorados são esses. O quarto elemento, né, que faz parte da gestão empresarial são os dashboards. Um dashboard nada mais é do que gráficos que vão representar não só os indicadores de cada processo, os indicadores gerais da empresa, mas outros relatórios para que você consiga fazer análises bem feitas e tomar as decisões corretas da forma correta. Às vezes uma planilha, né, quando ela fica muito extensa no Excel ou quando você tem um fluxo de caixa também muito grande, porque você vende muitos itens no mês, uma planilha não é o local melhor para você ficar analisando em detalhes e tomar decisões a partir dela. Você tem que ter um local onde você tem um resumo condensado, aí, vamos dizer assim, dos seus dados em formas de gráficos, de números, de uma planilha um pouco resumida, de um relatório resumido. É isso que eu chamo de dashboard. Na minha planilha de fluxo de caixa demonstrativo de resultado, como eu disse, que eu forneço para os meus clientes, tem vários gráficos, tem um dashboard muito detalhado para diversas contas. Se eu juntar essa conta com a outra, sai um gráfico. Eu posso mudar as contas e sair um gráfico diferente. Tudo 100% automatizado, embora seja no Excel, mas a planilha foi muito bem feita ao longo dos anos e fornece todas as informações que os meus clientes precisam para não só analisar o que está rolando, o que está acontecendo, o que eu preciso tomar de decisão, mas tomar a decisão certa em cima de informações reais, informações factíveis que eu medi, que eu analisei, que eu acompanhei ao longo dos meses, né, ao longo de um período X ali, para que essas decisões sejam assertivas e me levem de encontro ao resultado que eu preciso. Então, esse quarto tema, dashboard, para pequenas e médias empresas é muito importante. Número 5 é o que eu chamo de análise fiscal e tributária. Se você não tiver ninguém na sua empresa que faça, né, eu até coloquei aqui, com o apoio de um bom contador. Por que um bom contador? Porque contadores ruins, o mundo está cheio, assim como qualquer outra profissão. Mas você que trabalha com gestão financeira, seja você que tem um gestor financeiro na sua empresa, caso ela já seja um pouco maiorzinha, ou você mesmo, empresário, que faça essa gestão financeira na sua empresa, você vai precisar cuidar desse tema fiscal e tributário. Principalmente se você, como alguns dos meus clientes, trabalham com produtos físicos, produtos que são importados, produtos que são comprados ou vendidos para outro estado, que tem ICMS, que confunde muito a parte tributária das pessoas. Hoje um cliente até estava comentando comigo, Gevando, eu passei 5 anos pagando os meus impostos achando que eu estava pagando correto. Quando eu fui ver, a nova pessoa que faz a gestão financeira hoje da minha empresa me disse que eu teria mais de 100 mil reais para ser restituído. Ou seja, eu tenho no governo um dinheiro que eu posso
tirar dele como se fosse uma conta que tem lá 100 mil reais, eu posso ir abatendo desses 100 mil reais todos os outros valores que possivelmente eu pagaria em taxa. Isso é possível fazer, mas você tem que pagar corretamente, né, e saber coordenar a parte fiscal e tributária direito da sua empresa, de novo, com a ajuda de um bom contador para você não só fazer da forma certa, mas tirar daí os resultados. Porque tem muita gente que acaba pagando multa, pagando taxa indevida, fazendo um monte de coisa errada, ou porque o contador não está ajudando e é ruim, um profissional que não está, né, adequado para o seu business e talvez nem conheça tudo aquilo que precisa conhecer para o seu modelo de negócio, ou você também não está com as informações adequadas e aí o contador também, por não ser tão legal, não vai te fornecer aquilo que você precisa. Com o passar do tempo, pode ser que estoure uma bomba aí e você tenha problemas de impostos, de dívidas, de uma série de coisas, como eu já enfrentei aqui com alguns dos meus clientes trazendo esse problema para a gente poder resolver. E não é simples assim, ainda mais quando o montante já se acumula no tempo. E o sexto e último que eu queria deixar por último, como eu falei lá no início desse vídeo, é o tema que é um dos que eu acredito que sejam mais importantes. Não que os outros não sejam, todos eles são muito importantes, mas é o tema que eu deveria inclusive ter começado o vídeo com ele, que é de onde tudo sai. Eu chamo de estratégia financeira ou planejamento financeiro, como algumas pessoas gostam de chamar. Eu chamo de estratégia financeira porque está dentro do tema planejamento estratégico que eu faço. É um dos pilares do planejamento estratégico. Inclusive, se você quiser conhecer o meu curso de planejamento estratégico ou apenas o curso de gestão de estratégia financeira, eu vou deixar o link aparecendo aqui, o link dos dois cursos e também na descrição desse vídeo. Link do curso de planejamento estratégico, que tem 6 módulos, é um curso completo, que a parte de estratégia financeira está lá dentro. Ou, se você não quiser adquirir esse curso completo, você pode adquirir o curso somente de estratégia financeira. O que eu quero dizer com estratégia financeira? E por que esse é o número 1 dos temas e um dos mais importantes? Porque toda empresa precisa desenvolver o seu planejamento estratégico financeiro. As projeções de receitas, as projeções de despesas fixas, as projeções de despesas variáveis, as projeções da sua margem de lucro, as projeções da sua curva 80-20, quais são os 20% de produto / serviço que dão 80% do seu resultado, enfim, tem tudo nesses dois cursos aí que eu acabei de te falar e que vão te ajudar a não somente olhar o futuro e projetar suas metas, porque é dentro da estratégia financeira que você aprende a projetar as metas e eu ensino isso tudo nesses dois cursos, mas não apenas projetar suas metas, mas olhar para o futuro para depois bater com o realizado tudo aquilo que você eventualmente projetou. Porque se você sonha demais no projetado, com números completamente audaciosos, mas que você chutou ou que não fez correto, o seu realizado vai ficar tão longe disso, inclusive pode até ficar mais positivo ou menos, né? Mas geralmente acaba ficando mais aquém daquilo que você projetou. A gente sonha muito mais alto do que às vezes a gente consegue realizar, que aí a gente fica frustrado, os colaboradores também, a gente não atinge as metas e essas metas já foram passadas para os colaboradores, aí os colaboradores não atingindo, eles vão se sentir desmotivados. Então é tanta coisa que se você for pensar no detalhe que sai da estratégia financeira, todas as metas de cada processo precisam ser linkadas de forma direta ou indireta com a sua planilha de estratégia financeira. Por quê? Porque as ações de marketing, vendas, operação, pós-vendas, RH e de cada processo, várias delas vão estar ligadas diretamente com o número financeiro do resultado da sua empresa e outras mais indiretamente. Inclusive eu falo de metas diretas e indiretas nesses dois cursos para você aprender a determinar suas metas, não apenas com o olhar financeiro, mas com o olhar de depois desdobrar essas metas para cada um dos processos da empresa. Por que isso é tão importante? Porque o empresário, ele não pode, pelo menos não deveria, apenas conhecer metas básicas, né, ou números básicos, ou conhecer de finanças básicas ali, só para fechar o caixa, saber o que sobrou no dia, na semana, fazer o mesmo, mandar uma planilhinha ou algo resumido para o contador, fechar a folha e acabou. Não, isso faz parte e é o mínimo que você tem que fazer. Mas para você fazer uma real gestão financeira, tomar decisões boas, fazer bons investimentos, reduzir mais rapidamente as suas dívidas, fazer com que os seus resultados e o seu capital de giro seja acumulado para você ter mais participação de lucros,
para sobrar mais dinheiro para você reinvestir da forma adequada, na velocidade que a sua empresa precisa. Olha o quanto de coisa que está linkada. Se você não tem uma boa estratégia financeira que está lá dentro do planejamento estratégico, tudo que você fizer depois é apenas o fechamento daquilo que já aconteceu, que é o caso do fluxo de caixa. O fluxo de caixa não deve ser a única ferramenta que você vai trabalhar. Por quê? Porque ele trabalha no hoje. Dá para se ver o passado um pouco? Dá para fazer alguma análise? Dá. Mas ele não vê o futuro. E é na estratégia financeira que a gente foca em projetar tudo, tanto receita quanto despesa, mas principalmente margem, para a gente ver o que a gente quer alcançar. E dessa projeção, fazer todas as campanhas de marketing, trabalhar o que eu quero vender em qual mês, em qual semana, trabalhar o pós-venda junto com vendas, fazer com que o marketing ajude pós-venda em iniciativas e campanhas distintas, com foco naquilo que você quer vender. Tudo sai da sua planilha ou da sua estratégia financeira. Vá por mim. Então, de novo, se você quer aprender a fazer um planejamento estratégico de forma completa, está aqui aparecendo o link do curso para você. E também, se você não quiser adquirir o curso completo, quiser adquirir o curso apenas de estratégia financeira, está aqui aparecendo o link e ambos os links estão na descrição para você clicar e conhecer. Saiba de uma coisa, sem estratégia financeira, sem gestão financeira, você não tem condição de se tornar um empresário mais completo. A gente precisa, seja uma empresa de uma pessoa só como a minha, ou uma empresa de 100, de 500, de 1000 funcionários, vai precisar ter uma gestão estratégica muito bem feita, muito bem administrada, padronizada, dentro de um planejamento estratégico que os donos, os sócios, previram e projetaram. Vá por mim. Esse é o tipo de atividade que eu mais trabalho com os meus clientes, porque a grande maioria não possui, e faz uma diferença absurda depois quando a gente entra em cada processo para mapear, para padronizar, porque o empresário já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer em cima de algo que ele projetou de forma, inclusive, mais concreta, mais saudável, inclusive, para o mindset dele. Ele não fica desesperado querendo vender qualquer coisa de qualquer forma, em qualquer momento, porque isso não funciona. Quando a gente tem uma estratégia financeira, quando a gente sabe fazer gestão financeira, a gente tem muito mais subsídio para coordenar o que a gente vai fazer, controlar o que a gente fez e projetar o futuro para a gente atingir os resultados que a gente deseja. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, não se esqueça de dar o seu like, se você tiver algo a comentar, manda ver aí nos comentários, eu respondo a todos eles. Quem sabe, inclusive, a sua pergunta pode ser uma pergunta que vai se transformar num vídeo aqui. Eu tenho feito isso por várias vezes, né? Transformar perguntas de inscritos, de pessoas que me escrevem pelo Instagram, enfim, ou até pelo canal do YouTube, em vídeos mesmo, para responder, porque uma pergunta de uma pessoa com certeza pode ser uma pergunta de várias pessoas. Então não esqueça de dar o seu like, enviar o seu comentário e também se inscrever. É se inscrevendo no canal, fazendo esse canal crescer, que o próprio YouTube entrega esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Você ajuda o canal a crescer e eu ajudo esse tipo de conteúdo chegar em mais pessoas para a gente educar cada vez mais empresários e futuros empreendedores com temas ligados ao mundo dos negócios. Grande abraço, gratidão, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.